Queridos irmãos, nós seremos muito enfadonhos, né? Hoje é uma festa, uma abertura de uma festa muito especial. Para mim é um dia muito especial, porque só eu e a minha família, minha esposa, meus filhos, sabem o quanto nós temos sofrido pela obra e temos também nos alegrado nesta obra durante esses 14 anos, que é uma parte da nossa vida. E eu quero, antes de ler a palavra, agradecer a minha esposa, meus filhos, que têm estado comigo nesta obra. Agradecer também toda a minha equipe de obreiros, né? Os nossos irmãos, a nossa congregação de Alzira Ramos, a nossa missionária, seu esposo, que não me dispôs para estar aqui nessa noite. Toda a equipe de louvor. Agradecer toda essa mocidade, que esses jovens foram os guerreiros dessa festividade, têm me ajudado muito, abraçaram a causa. A gente, com toda dificuldade, eles abraçaram a causa, toda a mocidade, em especial a nossa irmã Cíntia, a nossa Rosane, a nossa irmã Paloma e as demais que ajudaram sim nessa festividade. A nossa irmã que Deus usou ela para abençoar nós com bolo aí. Vamos já ter um bolinho daqui a pouquinho, tá? Não se preocupe que é 0,800. Você vai comer um bolinho abençoado. Deus abençoe vocês que têm contribuído para o bem-estar desta igreja. Eu quero agradecer também vocês que vieram prestigiar esta obra e dizer que vocês são importantes. Sem vocês essa igreja não existiria, porque vocês são partícula desta obra, né? E Deus é o dono da obra, nós somos partícula dela. E nessa noite eu quero agradecer também uma pessoa especial também, que é muito meu amigo, pastor Osmar, sua esposa. Cadê sua esposa, pastor Osmar? Glória a Jesus. Deus abençoe a irmã missionária Isabel. Estive pregando na festa da igreja dele e estou muito feliz que você veio. Eu estava triste que eu não tinha vindo do seu carro ali, né? Eu, Jesus, cadê ele? Graças a Deus que veio. Ele é pastor presidente da Assembleia de Deus, Caminho dos Milagres, né? Deus abençoa ele, a sua família e todos vocês que vieram nessa noite, porque se nós for falar o nome de todo mundo, nosso jovem ídolo, a sua esposa, que faz parte dessa história, né? Todos vocês, em nome de Jesus. Quero nessa noite, em nome de Jesus Cristo, sem mais delonga, por conta do horário, pedir aos irmãos que fiquem de pé para nós ler a palavra de Deus, hein? Vamos ler a palavra de Deus em Gênesis capítulo 35, versículo de número 14. Irmãos, essa noite Deus, Ele tem, aleluia, feito coisas maravilhosas. Eu quero agradecer os meus obreiros, né, todos eles, aqueles que não pôde estar aqui hoje, os diáconos da igreja, os presbíteros, né? Muito em breve vamos ter uma festa lá na Bahia, né, presbítero Messias? Tem um festão lá. Muito em breve vamos estar inaugurando a nossa igreja, que vai ser ali na Bahia. Nós estamos orando por isso. Deus vai nos dar essa vitória. Quem achou, diga glória a Deus. Nós vamos ler 3 versículos. Capítulo 35, versículo 13, 14 e 15. Vou pedir pastor Osmar para fazer essa leitura, que o mesmo não teve aqui uma oportunidade, então vou passar para ele ler essa palavra para nós aqui. 13. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Aproveitando, né, irmãos, que está na ponta da agulha ali, né? Então vamos ler o verso 13. Estarei lendo o versículo 13. E os irmãos, por favor, o verso 14. E Deus subiu dele do lugar onde falara com ele. E Jacó mandou no lugar onde falara com ele. Quando na terra, ele amou sobre ela, e chamou Jacó o nome daquele lugar onde Deus falara com ele. Glória a Deus! Betel. Glória a Deus! Muito obrigado, irmãos. A igreja pode se assentar, porque já foi orado. Meu querido presbítero já orou por mim. Eu tenho certeza que Deus já recebeu isso. Amados, é conhecido de nós outros que a palavra de Deus
ela é inabalável, inevitável. Nós estamos aqui à tarde limpando aqui a igreja e passou um senhor na porta da igreja. Que coisa terrível, né? Muito forte. Limpando a igreja com os jovens aqui. Quando o jovem passou na porta da igreja de bicicleta, ele começou a tremer. A tremer e o espírito maligno possuiu. Só ele passar na porta da igreja hoje. Caiu endemoniado, não rolando no chão, mas possuído pelo seu corpo. Diago Felipe viu que o negócio foi forte, né? E Deus fez um milagre. Você sabe por que isso? Porque desde de manhã os anjos já estavam aqui preparando o banquete para toda essa igreja. Eu quero nesta noite trazer uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Dizer para você que Jacó era um homem carnudo, que não tinha compromisso com Deus. Jacó era um homem que não entendia sobre tanto Deus. Ele ouvia falar de Deus, conhecia a história porque o seu pai era um homem temente a Deus. A sua origem vem de, aleluia, uma crença especial diante do Deus de Israel. Porém, Jacó, ele não dava tanto crédito, era jovem ainda, então ele não tinha tanto temor. Ele não entendia o que era temor a Deus. Mas um belo dia, Deus prepara um banquete para ele no deserto. Pastor, o que é isso? Deus para nos, aleluia, preparar, ele nos leva para o deserto. Jacó estava com a sua família e não tinha experiência nenhuma para poder viver uma vida sozinho. Mas quando Deus prepara tudo, porque tudo é permissão de Deus, Deus preparou, aleluia, sua mãe de uma forma errônea no seu coração, querendo que aquele jovem roubasse aquilo que não era dele. Mas deixa eu te falar uma coisa nesta noite: plano de Deus, era projeto de Deus. Como assim, pastor Luiz? Como que era projeto de Deus? Deus, às vezes, querido, faz o mundo ficar de cabeça para baixo, para o ser humano chegar mais perto dele. E às vezes nós precisamos ser sacudidos por Deus para entender o chamado dele. Jacó, aleluia, para ouvir o chamado de Deus, entrou em uma repetição em sua vida. Um jovem que agora estava protegido pela sua família, agora ele está no mundo sozinho, lá no meio do deserto. Mas a Bíblia diz, queridos, que enquanto ele fugia, Deus preparou para ele muitas coisas. A Bíblia diz: o que você planta, você colhe. Jacó plantou uma coisa e lá na frente o seu sogro deu troco a ele, porque ele esperava a sua esposa com 7 anos. Mas quando agora Deus prepara a sua esposa, ele vem ter com a sua esposa, ele olha para a face dela, porque na época não poderia o jovem ver a esposa antes, aleluia, do casamento. Então havia um véu que tampava a face daquela jovem. Por certo, aleluia, aquele jovem foi enganado. O que ele plantou lá no passado, ele agora está colhendo, aleluia, no futuro. O que é isso, pastor Luiz? Deixa eu te falar uma coisa: enquanto o homem viver na carne, nos seus belos prazeres, nas suas belas concupiscências, tentando buscar os seus próprios costumes, sabe o que acontece com ele? Tudo que ele vai plantando, isso ele vai colhendo. Mas quando Jacó coloca em seu coração um propósito diante de Deus, a coisa muda de figura. Glória a Deus. Quando ele percebeu que não tinha jeito viver longe de Deus, não tinha jeito viver no engano, quando ele percebe que não tem jeito, segundo a Bíblia Sagrada, agora Jacó toma uma atitude. A Bíblia diz que ele faz uma aliança com Deus. E quando ele faz uma aliança com Deus, agora vem a estratégia de
de Deus para Jacó. Como assim, pastor Luiz? Um jovem que saiu da sua casa fugido, como um fugitivo, caçado pelo seu irmão Esaú. A Bíblia diz que este jovem havia uma tormenta em seu coração. Queridos, agora ele se depara diante do Criador e ele se humilha, e ele agora faz uma aliança com Deus. A Bíblia diz que quando ele faz aliança, ele se depara em lágrimas, chorando, pede perdão a Deus, se humilha diante de Deus. Aí cumpre o que está escrito na palavra: humilhai-vos diante da potente mão do Senhor, e Ele vos exaltará. Jacó se humilha. Na humilhação de Jacó, aleluia, Deus lhe dá experiência. Mas ainda Jacó, presbíteros, obreiros, Jacó ainda não conhecia Deus. O que é isso, pastor Luiz? Jacó não conhecia, aleluia. Ele ouvia falar, ele sabia que existia um Deus, mas ele ainda não tinha uma experiência próxima de Deus. Quem sabe, meu amado, minha amada, você tem vindo na igreja, você tem cultuado, você tem adorado, você tem buscado, mas a tua experiência ainda não chegou diante de Deus. O que é isso, pastor Luiz? Jacó recebe a orientação de Deus. Olha, Jacó, corte uma varinha, porque agora eu vou começar a prosperar a tua vida, mas ainda não é a intimidade com Deus, aleluia. Isso se tratava da finança de Jacó. Sabe o que eu entendo com isso? Que Deus, Ele cuida da finança, Deus, Ele cuida dos filhos, Deus, Ele cuida da família, Deus, Ele cuida do ministério, Deus, Ele cuida de tudo. Sabe o que eu entendo com isso ainda, queridos e amados? Que Deus está preocupado com um povo que adora Ele em espírito e em verdade. Jacó ainda não tinha comovido 100% o coração de Deus. Como assim, pastor Luiz? O que você está falando? Eu estou falando, queridos, que Deus deu a Jacó prosperidade, mas Jacó tinha no seu coração uma tristeza. Qual era a tristeza, pastor Luiz? Jacó agora tinha prosperidade, Jacó agora tinha um povo do lado dele, um jovem solteiro, sozinho. Agora Deus colocou do lado dele uma esposa, uma família, um grupo, um povo, aleluia. Um jovem que não tinha nada, agora tem servos a seu dispor. Sabe o que eu entendo com isso, Diácono Felipe? Eu entendo muito bem que aquele jovem, ele tinha tudo, mas havia em seu coração uma tormenta. Ainda não havia ele tido uma experiência com Deus. Teve prosperidade, cresceu diante de uma nação, mas não tinha Jacó uma experiência com Deus. Em um tempo Jacó levanta e disse: hoje eu preciso ter uma conversa mais íntima. Quem lutou com o anjo? A Bíblia diz que Jacó deixa o povo no arraial, sai do meio do povo. Sabe o que Deus está dizendo? Tem momento que nós temos que estar solitários. E nesta solidão, sabe o que acontece, querido? É o momento que Deus se aproxima. Jacó, percebo que tu largou tudo lá, está aqui agora sozinho, solitário. O que tu quer, Jacó? Eu quero uma coisa que o dinheiro não compra. Nem se eu vender todo o gado que tenho, nem as ovelhas que tenho, não compra. E o que é, Jacó? Eu quero ter paz na minha alma. Que labachui, que lauandawa, rabachika manamacanarachou, araiaquinoshi menema. Oh, meu querido, você tem tudo e não tem nada. Jacó
estava com o seu coração corroído por dentro, carregando em seu coração uma tristeza profunda. Por quê? Porque ele sabia que o seu irmão Esaú lhe perseguia e queria a sua morte. Então, enquanto ele não tivesse o encontro com seu irmão, ele não teria paz de espírito. E agora Jacó pega uma pedra, coloca-se a pedra. Sabe quem é a pedra? Jesus Cristo Nazareno. Ele disse: eu sou a pedra angular, eu sou a pedra de esquina. Aleluia. Jesus estava naquele momento a solidão com Jacó, e agora Jacó precisa de um alívio. Desce-se o anjo. Agora vai começar, aleluia, o Jacó carnal sair do carnal e entrar no espíritual. Eu acredito que haveria alguém observando aquela situação de Jacó. O Jacó carnal e o Jacó espiritual. Jacó espiritual agora está na luta com o anjo. Segura o anjo, pega o anjo, amarra o anjo. Eu não largo enquanto tu não me dá vitória. Eu seguro, eu não largo, eu não largo, eu não largo. Alguém de fora está dizendo: esse crente ficou doido, essa crente ficou doida, porque quem está diferente, fala diferente, veste diferente, anda diferente, parece que é cafona. Deixa eu te falar uma coisa: quando nós entramos na experiência com Deus, a coisa muda de figura, porque nós queremos é Deus. O mundo vai te olhar diferente. O mundo não vai te olhar como um coitadinho, vai te olhar como um santo de Israel, como um santo Deus, aleluia. Que ele vai olhar para você e vai ver Deus na sua vida, vai dizer: este é de Deus, este tem Deus, este é cheio de Deus, esta é cheia de Deus. Sabe quando vai acontecer isso? Quando você sai do natural e entra no espiritual e começa a navegar no oceano do Espírito. Deixa eu te falar mais uma coisinha. Jacó, primeira intimidade com Deus, ele marca o território. Ei, lugar que você foi marcado por Deus, tem que ser marcado o território. Sabe o que Deus está dizendo? Quando Deus te levantar, quando Deus te erguer, aleluia, a pedra vai ser, aleluia, edificada. Sabe o que Deus está dizendo? Será marcado, será reconhecido. Quem era Jacó? Era um jovem que não tinha nele história e nem nele não tinha sabedoria. Mas Deus pegou ele lá de um povinho, aonde não tinha tanto, aleluia, conhecimento. Era um jovem largado. Deus pega ele e agora coloca no meio e diz: governa, faz a minha vontade. Está entendendo o que Deus está falando com você nessa noite? Intimidade com Deus, o povo não quer mais. O evangelho de oba-oba tomou conta da terra. Não se vê mais batismo com o Espírito Santo. Não se vê mais crente doido por aí. Vê crente certo. Está indo para onde? Eu estou indo para a igreja. Crente doido é aquele que para um cabra no meio da rua e diz: sai para onde? Eu estou indo para a igreja. Quer ir comigo? Crente doido. Crente doido é aquele que não tem medo de falar aquilo que Deus manda. Jacó teve intimidade com Deus. O lugar de Jacó foi marcado dentro da Bíblia. Ninguém nunca mais vai tomar o lugar de Jacó. Sabe o que Deus está dizendo para você nessa noite? Que ninguém irá tomar o teu lugar, porque quem marcou o teu lugar foi Deus. Oh, aleluia. Eu preciso nesta noite de entender duas coisas. A primeira, sair do carnal e entrar no espiritual. A segunda, ser diferente. Não porque tem que ser para os outros, mas porque para o meu Deus eu tenho que dar o melhor. Eu tenho que dar para Deus o melhor.
Lá na tua casa, Deus está contando com você. Na tua escola, Deus está contando com você. Pastor, já não aguento mais. Você imagina Jacó, próspero, uma família grande, próspero. Se fosse na época de hoje, ele morava na Praia da Costa, num lugar bem chique. Andava aí com a BMW, um carro bem... Todo mundo batia continência. Mas se pegasse o Jacó, antes de passar pelos mistérios da prosperidade, era alguém que morava no barraquinho, caiu aos pedaços, que ninguém dá valor. Era alguém que de repente anda com a bicicletinha com o pneu furado empurrando ali, e ninguém dá valor. Aponte o dedo para o irmão e diga para ele assim: Deus está te vendo. Você é o próximo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quando eu atendi o chamado de Deus, já estou encerrando. O dia que eu atendi o chamado de Deus, em 1999, eu tive que deixar o ministério a qual eu congreguei há muitos anos. E sempre amei, vou sempre amar o meu pastor, mas devido à circunstância não pude continuar com ele. E naquele momento eu chamei minha esposa e disse: para onde nós vamos agora? Porque eu nunca fui de ficar visitando uma igreja aqui, uma igreja ali. Quando eu congregava para valer. Todo culto eu estava na igreja, eu era cooperador e não perdia culto. Estava sempre atendendo ao meu pastor e defendia o meu pastor de unha e dente. Para mim foi um sofrimento muito grande largar o meu pastor. Mas Jacó, para obter o que Deus tinha na vida dele, ele teve que sair. Mesmo fugido, mas ele teve que sair. E naquela noite que eu entreguei a chave da igreja, ele estava tomando conta. Eu disse: a partir de hoje eu não sou mais o prego dessa igreja, estou entregando aqui a chave. Eu entreguei a igreja com... Eu peguei com 6 crentes, entreguei com 64 pessoas. E nós... entreguei a igreja com R$133 de dízimo e oferta. Fechei o caixa e disse: meu pastor está aqui. Em 1999. Está aqui. 99 não, foi bem antes. 99 foi o dia que nasceu a nossa igreja. E fui para o monte orar. Eu não fui caçar outro pastor, não fui caçar outra igreja, eu fui para o monte e disse: Deus, e agora, Deus? O que eu vou fazer, Deus, na minha vida? Quando Deus me chamou, eu não tinha tanta capacitação, porque Deus que nos prepara. E vem me preparando até hoje. E ali Deus falou comigo: meu servo, você foi escolhido. Para quê, Deus? Para fazer a diferença.